Jeremias capítulo 12, versículo 5, nós vamos ler apenas um versículo que diz assim: isso é Deus falando com o profeta Jeremias. Jeremias, se você está cansado nessa corrida a pé com os homens, o que o faz pensar que pode apostar corrida com os cavalos? Somente até aí. Certa vez perguntaram para o Rubem Alves: você tem medo de morrer? E ele respondeu: não, eu tenho pena. E perguntaram para o Woody Allen: o que você pensa sobre a morte? Ele respondeu: eu sou contra. E eu gosto da resposta dos dois. Eu acho que eu queria, sempre que me perguntarem, eu quero dar essa resposta. O que você pensa sobre a morte? Eu sou contra, porque eu queria que as pessoas vivessem. E tenho pena, porque tem gente que já morreu que tinha que estar viva, então tenho pena. E vindo dos duas pessoas geniais, dois gênios, cada um na sua área, a gente só poderia ter duas respostas assim, que talvez, num tom de brincadeira, os dois tentaram aliviar um assunto que para nós é tão complicado, que é a morte. Na verdade, um assunto que é estranhamente complicado, porque uma das poucas certezas que nós temos na vida é exatamente o fato de que nós vamos morrer. Você vai morrer. Eu também. Nós vamos morrer. E quando acabar esse culto, você está um pouco mais perto da morte. Que dureza, né, meu? Você vem para a igreja, acordou cedo, aí você chega aqui e o Vili fica lembrando você de que você vai morrer. Mas é verdade, a gente vai morrer e a gente não fala muito disso, a gente tem uma certa resistência a falar sobre o fim da nossa vida e nós não deveríamos ter. Porque na verdade eu não acho que nós temos problema em falar sobre a morte. O problema é que quando nós falamos sobre a morte, de alguma maneira nós fazemos uma outra conexão no nosso coração. Que a questão não é que eu vou morrer, a questão é: será que eu estou vivendo? Será que eu sou vivo? Porque que nós vamos dar um dia um beijo e esse beijo vai ser o último, nós já sabemos. Que um dia eu vou terminar de pregar e a pregação vai ser a última, eu já sei, talvez seja essa. Que um dia eu vou fazer alguma coisa e aquela vai ter sido a minha última ação, eu já sei, porque a morte é inevitável. Então, quando nós falamos sobre a morte, isso incomoda e já tem gente querendo levantar e ir embora para casa, você não está preocupado com a morte, você está preocupado com a vida. A questão é: você vive ou você só está vivo? Porque existe uma diferença muito grande em viver e estar vivo. Aliás, existe um abismo nas duas questões, porque tem muita gente que está viva, mas que não vive. E foi o Oscar Wilde que diz que viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe. Tem gente que existe. Você existe, isso é um fato, você está aqui hoje, é só olhar para você está respirando. Mas existe uma dimensão maior, existe uma dimensão que diz respeito à existência humana, e essa questão é: você vive, você está vivo, é um fato. Agora, você existe. Você de fato aproveita a vida nas dimensões, nas mais variadas dimensões que a vida pode te oferecer? Ou a sua vida tem sido um suceder de dias vazios e de reclamações e de lamúrias que não acabam nunca? Então, se é teu caso, você só existe, você não está vivendo. Agora, vamos combinar que às vezes a gente deixa de viver porque a gente tem muito problema. E não é você que tem problema, é a gente, porque problema todo mundo tem. Nós temos problemas pessoais. Eu já falei aqui que se você não tiver problema nenhum, mas tiver um cunhado, pronto, você já tem problema. Quem riu é porque tem um cunhado
que tá com dívida no cartório. Agora não esqueça que você é cunhado de alguém que pode estar rindo aqui hoje de manhã também. Então a gente pode tentar resolver todos os problemas na nossa vida, e a gente tem outros problemas que não serão resolvidos, porque eles não dizem respeito a nós. A gente mora numa cidade problemática, isso já é uma questão que tira, vira e mexe da gente o desejo de mudar. Quem numa sexta-feira de chuva na Marginal, às 6 horas da tarde, não falou, eu vou mudar daqui. Porque não quero mais passar 3 horas do meu dia preso dentro do trânsito de São Paulo. É um problema. Então nós temos problemas. Nós temos um grande problema no nosso país, que é um problema da corrupção, que está ganhando formas monstruosas, ou pelo menos está sendo mostrada agora de uma maneira mais clara, com tantos meios de comunicação que a gente tem. A gente tem um monte de problema no mundo religioso, porque também tem muita corrupção no mundo religioso, muita barganha, muita troca, muita mentira sendo dita em nome de Deus, e isso cansa, e nós temos muita gente na Bethesda que veio para a Bethesda exatamente porque cansou, porque foi estuprado espiritualmente em outro ambiente e cansou. E nós, pastores, já perdemos a conta de quantas pessoas que entram na Bethesda, marcam um aconselhamento, olham para a gente e falam, aqui é o último ambiente religioso que eu piso. Vocês são a última chance que eu estou me dando para participar de uma igreja. Isso é frase comum aqui na Bethesda. Então nós vivemos um período cheio de problema moral, e isso desanima, e isso por vezes tira a nossa vontade de viver. A gente vive numa sociedade totalmente ligada e presa nas questões da aparência, e isso tira de nós um pouco a vontade de viver. Eu já falei aqui, sempre que eu falo isso, tem gente que no final do culto vem reclamar comigo, mas, por exemplo, eu não entendo as pessoas gostarem do Big Brother, eu não entendo. Eu não entendo o Big Brother receber mais ligação que o Teleton, eu não entendo, de verdade, não é uma questão assim, não, eu não entendo. Que para construir hospital, a motivação seja menor do que eleger um herói, que o Bial chama a turma lá de herói. Eu não entendo. Então isso é uma inversão de valores? Na minha opinião é algo muito estranho e a gente tem que saber lidar com isso. Eu não entendo, por exemplo, eu já falei disso aqui muitas vezes, o movimento Não Foi Acidente, não consegui chegar em 1.300.000 assinaturas para mudar a lei do Código de Trânsito, para quem dirigir embriagado receber uma punição maior. Até hoje o pessoal desse movimento não conseguiu 1.300.000 assinaturas. A final do Big Brother de 2 anos atrás recebeu 150 milhões de ligações. Mas para mudar uma lei que vai proteger a vida da tua filha se ela estiver andando na calçada, ninguém tem a disposição de pegar um telefone e ligar lá, entrar na internet, cadastrar e falar, eu quero colocar meu nome para que essa lei seja mudada. Esse é o mundo que nós vivemos. E para a gente ser um pouco mais honesto, esse é o mundo que nós fazemos. Porque de alguma maneira a gente também faz, a gente também perpetua, a gente também passa para frente esse tipo de ideia e de conceito. Então, o nosso termômetro, aí quando eu falo nosso, eu estou falando da sociedade de uma maneira geral, ele está um pouco estranho. Porque quando alguém faz alguma coisa normal, vira herói. O político não rouba, ele vira sinônimo de referência. O pastor é honesto. Poxa, sério que ele é honesto? Que coisa incrível. Quer dizer, isso é muito estranho. Quando uma pessoa não faz nada de extraordinário e ela vira extraordinária, é porque os valores já foram para o buraco faz tempo. É um exemplo que eu dei aqui uma outra vez, que seria como você falar assim, olha, aquele político é muito bom porque ele é honesto, ele não rouba ninguém. Seria igual falar para você, eu conheci um taxista, que ele é sensacional, você não acredita, você entra no táxi dele e dá o endereço que você quer ir, ele te leva lá. Aí você vai falar assim, mas ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Mas é porque eu conheço outros que dão tanta volta, que esse aí vira notícia. Eu conheci um professor, que ele entra em sala de aula, e sabe o que ele faz nos 50 minutos que ele está lá? Ele dá aula. Aí você fala, que cara extraordinário. Não, extraordinário não, ele no momento está fazendo só aquilo que ele tem que fazer, que é dar aula.
Só que as coisas estão tão esquisitas que quem pega 50 minutos e dá aula vira extraordinário. Pastor que não rouba é extraordinário. Político honesto vira notícia. E quando a gente chega nessas conclusões e nessas definições, a gente precisa começar a tomar algumas providências. Porque quando o ordinário vira notícia, é porque as coisas estão ficando extremamente complicadas e a gente precisa tomar cuidado para a gente não aceitar essa lógica dentro da nossa casa. E no meio de tudo isso, desse desenho pessimista que eu fiz do nosso mundo, claro que eu fiz um olhar pessimista, porque o nosso mundo também tem coisas maravilhosas para se desfrutar e para viver, a gente quer ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. Você está buscando diversas ideias para ser feliz. De alguma maneira você veio a esse culto hoje porque você quer ser feliz. E você quer buscar algumas ideias, alguns conceitos que gerem em você felicidade. A gente só não pode confundir felicidade com dar risada. Porque quem dá risada o tempo todo não é feliz. Quem dá risada o tempo todo é louco. Porque a proposta cristã de felicidade, inclusive, não tem nada a ver com a gente rir. Porque Jesus falou que, inclusive, bem-aventurados os que choram. E bem-aventurados, algumas Bíblias traduzem por felizes. Felizes são os que choram. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os humildes, felizes são os puros de coração. Ou seja, a felicidade sob a ótica cristã, ela tem a ver com a maneira como eu me posiciono no mundo. Que mundo? Qualquer mundo. Em que sociedade? Qualquer uma, não importa como ela esteja. Eu tenho uma maneira de me posicionar. Eu tenho uma maneira de me colocar no mundo onde eu estou. E eu faço isso baseado nas ideias de Jesus e o que Ele falou, eu acredito nisso e eu me posiciono como Ele sugeriu, a despeito de se o pessoal liga mais para o Big Brother do que para o Teleton. Eu tenho uma postura. E o Eclesiastes também fala sobre felicidade. Não necessariamente usa a palavra felicidade, mas fala sobre uma vida com significado. E ele chama atenção para que a gente não caia no conto da maioria. Que a gente não submeta a nossa vida e os nossos dias por aquilo que está todo mundo falando, porque pode ser que esteja todo mundo errado. Cuidado para você não ir na voz da maioria, porque pode ser que a maioria esteja indo para o buraco. E vira e mexe é necessário levantar algumas pessoas, alguns homens e algumas mulheres que se levantam e chamam a atenção para dizer, está errado. Isso não faz sentido. Isso gera uma vida vazia. E é isso, essa, pelo menos é a maneira como eu leio esse versículo que nós lemos de Deus falando com Jeremias. Que acho que você, quando leu, se você nunca leu o livro de Jeremias, você leu esse versículo e achou que ele não faz muito sentido. Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, se você está cansado nessa corrida a pé com os homens, o que faz você pensar que você pode apostar corrida com os cavalos? Deus diz isso para o profeta diante de uma queixa e de um lamento do profeta. Por que é que o profeta está reclamando? As mesmas reclamações que eu acabei de falar para vocês, só que naquela época não tinha Big Brother. Mas ele está olhando para Deus nos versículos anteriores e dizendo assim, Deus, eu não entendo por que é que o ímpio prospera. Eu não entendo por que é que o desonesto é feliz. Eu não entendo por que é que o bandido se dá bem. Eu não entendo por que é que as pessoas que não estão nem aí com a vida, em algum momento, se elas fazem alguma coisa certa e elas ficam felizes. Eu não entendo, eu não consigo entender. Então ele vive num mundo em que existem coisas bonitas e que existem coisas horrorosas. E ele focou todo o olhar dele nas coisas horrorosas. E ele começa a lamentar a postura do mundo em que ele vive. E de alguma maneira ele começa também a se interessar. Porque se todo mundo está fazendo assim, desse jeito errado, e isso está dando certo, quem sabe, talvez, porque eu em algum momento talvez também não deva abrir mão e fazer como essas pessoas. E aí Deus, através de uma metáfora, óbvio, que é uma metáfora, Ele desperta, Ele provoca o Jeremias. Dizendo assim, Jeremias,
Se você não está dando conta de viver com esse tipo de gente, como é que você vai apostar corrida com os cavalos? E aparentemente você pensa no versículo, é uma cena patética. Você imagina o Jeremias na largada, uns cavalos. Vai, Jeremias, corre, filho. Não, Deus está olhando para o Jeremias e falando, cara, eleve o nível das suas comparações. Não se nivele por baixo. Não fique se comparando com essa gentinha que optou, que abraçou a mediocridade. Mire sua vida na grandeza, de gente que está sonhando com coisas bonitas, de gente que está lutando pelo bem, porque esses são os cavalos, são fortes, são resistentes e correm. Mas toma cuidado para você não se submeter e cair na ladainha da mediocridade, porque você não é medíocre, nem eu sou, vocês não são, nós não somos medíocres. Mas a mediocridade é uma possibilidade para nós. Porém, a grandeza também é. A beleza também é. A integridade também é. Essas posturas, elas estão na mesa. A questão é que resposta que a gente vai dar. E isso, só eu e você que podemos responder a respeito da nossa vida. Então esse é o cenário, é uma queixa de Jeremias e Deus chamando a atenção para ele. Presta atenção, para você não nivelar a tua vida por baixo. Sonhe com coisas maiores. Coloque metas bonitas. Se apegue, se encante, busque a grandeza. Então eu quero pontuar apenas uma coisa com vocês hoje de manhã, que é, a passividade pode fazer com que caiamos na mediocridade. Ninguém, nenhum ser humano, tem uma vida medíocre por decreto divino. Essa ideia de que Deus tem um plano para cada criatura, a nossa vida já está toda escrita, aí o fulano lá é um medíocre, o que a gente diz para ele? Isso não é culpa tua, cara, isso aí foi Deus que fez. Por isso que eu não gosto de destino, por isso que eu não gosto de pré-determinismos, porque aí a pessoa é um sacana que rouba todo mundo e a gente vai dizer o que para ele? Não é escolha, é destino. Deus, desde antes da fundação do mundo, determinou que o pessoal do mensalão ia fazer o mensalão. A gente tem que olhar para eles e falar, vocês estão cumprindo o desígnio divino. Não, a mediocridade, o roubo e a desonestidade não é decreto de Deus para ninguém, isso são escolhas. São caminhos possíveis a todos nós. E nós respondemos se entraremos nesses caminhos ou não. Portanto, a responsabilidade é nossa. Portanto, o mérito de quem é grande também foi da decisão de quem decidiu ser grande. Então, cuidado para você não criar parâmetros baixos na tua vida. Cuidado para você não cair na lógica conveniente do todo mundo faz. Porque pode ser, repito, que todo mundo esteja fazendo errado. E óbvio que todo mundo aqui é uma maneira de falar, que a gente exagera, né? Mas é que todo mundo faz assim. Então, mas o que é que a tua postura, o que as tuas ideias, o que tudo aquilo que você absorveu como correto até hoje, dizem a respeito disso? Então a passividade, o que é a passividade? É quando a gente decide não questionar mais o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. A passividade é a omissão, quando a gente cruza os braços com a vida e deixa a vida me levar. Então essa passividade pode fazer com que você caia na mediocridade. Que é quando você deixa de questionar, pera lá, isso aqui faz bem? Isso aqui vale a pena? Isso aqui vai me levar para onde? E aí quando convém, a gente acaba comparando a nossa vida com pessoas e falando, mas em relação ao fulano de tal, eu sou um santo. Então, você está nivelando a tua vida por baixo. Você está nivelando as tuas posturas com as pessoas que você condena. Só que você condena aquelas pessoas, mas na hora de você aliviar a tua barra, você diz, não, mas em relação àquele ali, eu estou bem demais. Mas o que você acha daquele ali? Um sacana. Pô, você tem que estar bem.
Você acha aquela pessoa desprezível, corrupta, desonesta, e você está se orgulhando que em relação a isso você está bem? Será que você está tão bem assim mesmo quanto você está pensando? Porque se a gente precisa de algo muito ruim para fazer a gente se sentir bem, é porque a gente não está tão bem assim quando a gente está imaginando. Quando a gente precisa de algo horroroso para valorizar uma outra postura, é porque essa outra postura também não é lá essas coisas. Então, na verdade, quando Deus olha para o profeta e convida ele para correr com os cavalos, Deus não está falando de corrupção, não está falando de desonestidade, não está falando dos outros. Deus está convidando Jeremias a olhar para dentro do coração dele, e a pergunta é a seguinte, que é a nossa pergunta, que é a pergunta da humanidade. Qual é o sentido da vida? Em algum momento, todo mundo aqui já fez essa pergunta. Qual que é o sentido da vida? E eu prefiro a pergunta que o Nietzsche propôs, que a questão não é qual é o sentido da vida, mas é quantos sentidos você pode dar para a sua. Porque um sentido só é muito pouco. Então qual é o sentido da vida? Não é essa a pergunta. A pergunta é quantos sentidos você quer dar para a sua vida. E quando Deus olha para Jeremias e convida ele para pensar de outra maneira, ele está olhando para Jeremias e falando, Jeremias, a desonestidade, a corrupção, a malandragem, ela existe, ela está na vida, e a questão é qual sentido que você quer dar para a sua, porque se você quiser, você entra na malandragem, na corrupção e na desonestidade, é a tua resposta. Não é o que os outros estão fazendo, é o que você vai fazer com o que os outros estão fazendo. Ou seja, é uma pergunta que coloca o Jeremias como protagonista da história, coloca o Jeremias na cena. Parece que o Jeremias está querendo sair, meio que jogando para os outros, não é porque o outro faz, mas é porque o outro faz, e o outro faz, e ele vai saindo de cena. Em algum momento Deus pega o Jeremias e fala assim, pode voltar aqui, porque agora nós estamos falando de você. Quem é você no mundo que você vive? A pergunta não é como o seu vizinho vive. A pergunta não é como o fulano do teu trabalho vive. No momento, a pergunta é como você vive num mundo de opções e de liberdade. A pergunta de Deus tem a ver com liberdade. A pergunta de Deus tem a ver com aquilo que a gente vai fazer com a vida que nós recebemos. Uma outra forma de olhar seria Deus dizendo assim, Jeremias, eu não vou decidir por você porque a vida é sua. Eu já te dei minhas opções, já te apresentei meus valores. Você viu os outros. O que é que você vai fazer? Qual que é a tua resposta para o mundo que você vive? Qual que é a postura com a qual você vai responder às coisas que você está condenando? Que foi algo que eu falei aqui domingo passado. Porque a gente é contra o roubo do político e a gente vai para a rua e a gente levanta o cartaz contra o roubo do político e dá glória a Deus porque o moço da padaria errou o troco e você ficou com o troco a mais. Não, se você é contra o roubo do político, devolva o troco que veio a mais na padaria. Porque a corrupção é a mesma, a gente só está agora ajustando valores. Então é qual a resposta que eu dou para o mundo que eu condeno? Qual é a resposta que eu dou para as ações que eu acho um absurdo? Então Deus está chamando Jeremias para questionar o seguinte, Jeremias, o sentido da nossa vida a gente dá dia a dia. A gente não dá o sentido para a nossa vida através de uma postura. O sentido da nossa vida a gente dá através de várias ações, de várias palavras, de vários gestos, e a soma dessas palavras, desses gestos, dizem que tipo de pessoa que eu sou. Eu sou pai de 2 crianças e eu estou me desenhando no coração delas. Agora, não é o que eu falei para o Felipe hoje de manhã que desenha que tipo de pai que eu sou no coração dele. O que desenha o pai que eu sou no coração do Felipe é o que eu tenho dito para ele nos últimos 8 anos de vida que eu sou pai dele. É a soma de tudo isso que me desenhou no coração dele. Então não basta eu ficar 10 anos tratando meu filho, maltratando meu filho, e hoje de manhã eu viro para ele e falo, eu te amo tanto, você é tão lindo. E aí ele, quem é teu pai? Não, meu pai é uma pessoa super amorosa. Hoje cedo, por exemplo, ele falou que me ama.
Não, eu falar que amo hoje cedo só se torna verdade se nos últimos 10 anos eu provei com atitudes aquilo que eu falei hoje cedo. Senão não tem valor nenhum. Leve isso para o teu casamento, para as tuas amizades, para a tua postura como profissional. É uma questão que ninguém se desenha e ninguém se define a partir de uma frase ou de uma palavra. Porque nós não somos uma frase ou uma palavra. Nós somos o acúmulo de muitas palavras e de muitas frases que nós falamos no decorrer da vida. Nós não somos frases, nós somos uma redação. Então Deus está olhando para Jeremias, e hoje Ele está olhando para Jeremias, Ele está olhando para a gente e perguntando qual é o sentido que você quer dar para a tua vida. E preste atenção no seu dia a dia, porque é no dia a dia que você vai definir esse sentido. Não é em uma frase, não é em uma palavra, é no acúmulo de todas as frases e de todas as palavras. E isso a gente vê de uma maneira muito clara nas pessoas que nós citamos. Vira e mexe, algumas pessoas são muito citadas aqui nos púlpitos da Bethesda, de pessoas que foram diferenciadas, que deixaram uma marca diferente por causa da maneira como viveram. Eu, por exemplo, gosto muito de citar a história da Rosa Parks. Não sei se você já ouviu falar da Rosa Parks. Ela é uma das heroínas da minha vida. Por quê? Porque a Rosa Parks viveu num período em que o racismo nos Estados Unidos era mais escancarado do que é hoje. E havia uma regra de que quando um negro estivesse sentado no banco do ônibus, uma pessoa branca entrasse, o negro deveria se levantar e dar lugar para a pessoa de cor branca para se sentar. Isso era uma regra, era uma lei. Todas as vezes, os brancos tinham prioridade, então os negros deveriam se sentar e se dirigir ao fundo do ônibus. O que é isso? Isso é mediocridade. Num país, inclusive, que se orgulha de ser protestante, autentica uma lei racista e medíocre como essa. E um dia no ônibus, a Rosa Parks decide que ela não vai levantar. E de alguma maneira, aquele dia no ônibus, acho que ela ouviu Deus falando com Jeremias e dizendo: Rosa Parks, você pode correr com os cavalos, você não precisa se submeter a essa corrida medíocre do racismo, não levante do banco. E aquela senhora, uma senhora negra, idosa, pobre, se levantou contra um sistema medíocre, porque ela decidiu que ela não precisava nivelar a vida dela pela mediocridade de quem fosse. E ela ficou sentada, porque ela decidiu correr com os cavalos. Porque de alguma maneira, algo mexeu dentro dela, e a conta que eu acho que ela fez é: para que eu vou me submeter à mediocridade da postura do mundo em que eu vivo? E talvez ela podia fazer outra conta: pô, eu já sou velha, eu não preciso arranjar essa briga. Não. Porque quando a gente acredita em algo que é certo, a gente faz o que é certo, mesmo que a gente não desfrute dele, mas a próxima geração vai desfrutar, então eu faço. Porque grandeza é plantar uma árvore sabendo que você não vai usar a sombra dela, mas alguém vai. Você planta aquela árvore bem pequenininha, você não vai comer o fruto daquela árvore, porque você vai morrer antes. Nos dias de calor você não vai desfrutar da sombra, mas alguém vai. E se alguém vai, eu vou fazer, porque se alguém vai desfrutar, e se o fruto da minha ação é o benefício para a próxima geração, então eu faço. Isso é dar um sentido para a vida, isso é correr com os cavalos. E a Rosa Parks, ao não se levantar no ônibus, ela dá um grito contra o racismo, ela abraça os valores cristãos, sabendo disso ou não, ela abraça, porque tem muita gente abraçando os valores de Jesus por aí, e eles nem sabem disso, e eles são muito mais salvos que muito crente em muita igreja. De gente que nunca levantou a mão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, mas abraçou a Jesus como Senhor e Salvador nas suas práticas, e estão correndo com os cavalos, colocando a vida em outro nível, enquanto tem um monte de gente que levantou a mão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e fica numa religiosidade mesquinha, hipócrita e egoísta, querendo coisas para o benefício próprio. E a questão é: que resposta que você vai dar para Deus? Porque Deus continua perguntando para as pessoas: se você não aguenta isso aí,
Como é que você vai conseguir coisas maiores se a gente vive dizendo que nós queremos coisas maiores? Por isso que eu gosto da história do Gandhi. E gosto muito. Inclusive tem uma frase do Gandhi muito legal que ele diz assim, olha, eu gosto muito de Cristo, eu só tenho muita dificuldade com os cristãos. Porque quando eu olho para o Cristo e olho para os cristãos, eu vejo duas coisas diferentes. E o Gandhi foi quem liderou o movimento do Satyagraha, que é a luta não armada. É a revolução não com chumbo. É a revolução da palavra, do discurso. De lutar contra a opressão inglesa no discurso e não no chumbo. E eu li na verdade, certa vez uma frase dele. Eu estava no seminário, eu tinha uns 20 anos de idade. E eu guardei aquela frase no meu coração. A frase do Gandhi, a frase diz assim. É ele dizendo em relação aos opressores. Ele diz assim. Eles podem nos prender. Eles podem nos bater. Eles podem até nos matar. Eles podem ter os nossos corpos. Mas jamais terão a nossa obediência. Eles podem nos bater. Eles podem nos prender. E eles podem nos matar. Eles podem ter esse corpo físico, mas os valores que dirigem a minha mente, jamais. Porque o mal pode me bater, pode me prender e pode me matar, mas não vai tomar conta do meu coração. Não vai tomar conta das minhas decisões. Não cruze os braços diante daquilo que você condena. Não cruze os braços diante daquilo que você considera mal, porque você vira um potencial, você se coloca numa postura potencial de se transformar naquilo que você condena. Deus chamou Jeremias para dizer, Jeremias, tem isso aí mesmo, cara, o ímpio se dá mal, o ladrão fica rico, é verdade. O mundo é assim, o mundo é contingencial, o mundo tem acaso e essas coisas acontecem. E a questão é que resposta que você vai dar para isso. Pegar a forma dele, aceitar como verdade aquilo que é mentira, aceitar como correto aquilo que não presta. E o desafio continua. O desafio de Deus continua nos chamando para fazer aquilo que é bonito, e sempre que a gente fala nisso, vem logo uma pergunta que ela é corrente no coração de todo mundo. Pô, mas será que eu lutar pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é justo, vai dar certo? E vai dar certo é uma pergunta que não pode tomar conta do nosso coração, porque a questão não é se vai dar certo, a questão é se vale a pena. Muda essa pergunta no teu coração. Você que tem filhos, você educa os seus filhos, certo? Com aquilo que você acha que é correto, justo e honesto. Vai dar certo? Não, a gente não sabe. Porque a questão não é se vai dar certo eu educar meu filho ou não. A questão é que vale a pena. E eu estou educando, eu estou fazendo de tudo. Tem dia que eu quase quero morrer. E vai dar certo? A questão não é se vai dar certo. A questão é se vale a pena. Então vale a pena eu sentar com o Felipe e explicar 1000 vezes, e vale a pena eu dar bronca na Gabriela e sentar 1000 vezes, e vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Vai dar certo? Bom, aí a gente entraria numa discussão longa e sem fim do que é dar certo. Mas a gente tem que tirar o dar certo. E a gente não faz o que é certo para dar certo. A gente faz o que é certo porque vale a pena. A gente faz porque a gente vai um dia chegar lá no fim da nossa vida e olhar para trás e dizer, olha, a minha vida teve erro e teve acerto. Mas o resumo de tudo é, valeu a pena. E coisa boa é poder chegar no fim da vida e poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena porque eu não me submeti a processos de morte. Vale a pena porque eu não submeti a minha vida ao grito da maioria. Vale a pena porque eu não corri a corrida dos medíocres. Eu corri com os cavalos. E eu venci a corrida com os cavalos? Provavelmente não.
mas eu corri com os cavalos. A corrida dos medíocres não fez parte da minha vida. É uma possibilidade, mas eu abri mão dessa corrida porque Deus me convidou para algo muito maior. E Deus continua convidando pessoas como o Jeremias, como o Gandhi, como a Rosa Parks, gente que está em casa fazendo a diferença. E aí a gente sempre também, para encerrar, vai cair em outra questão. Não é que o nosso nome não vai ser como o da Rosa Parks, a gente não é o profeta Jeremias. Não, não somos, você não é, eu não sei, e essa sede a gente também não precisa ter. A questão é que existe um mundo em volta da minha vida. Existe um universo que me rodeia. Eu ouvi certa vez assim, faça um risco em volta da tua vida. Quem é que está dentro dele? Ah, tem 6 pessoas. Esse é o teu mundo. Então faça desse o melhor mundo possível para você e para essas pessoas. Porque um dia uma pessoa que hoje é pequenininha, que está lá no DAC, com 2 anos de idade, vai crescer e vai falar assim, cara, eu tive uma avó que foi uma pessoa incrível, que correu com os cavalos. Eu tive um professor da Bethesda, que foi uma pessoa tão extraordinária, que hoje eu sou um homem adulto, que sou pai de 2 crianças, e aquele professor, ele me convidou a uma vida extraordinária. Porque a gente tem sede de grandeza e a gente quer fazer diferença no mundo inteiro. Que mundo? O mundo é a tua vida, é o teu mundo. A gente fica preocupado com o mundo do lado de lá e a gente esquece que tem um mundo aqui do nosso lado e essa é a nossa preocupação, é esse mundo. Faça uma marca em volta da tua vida. Quantas pessoas tem aí? Uma, pois faça a vida dessa pessoa a melhor vida possível. E instiga essa criança desde pequena a correr com os cavalos. A não se submeter a processos de morte, a processos de tristeza e a processos de falência. E eu vou encerrar contando uma história que eu já devo ter contado aqui também, de uma vez que eu fui na escola dos meus filhos, em alguma festa na escola, e eu estava na fila de um brinquedo. E aí estava com as crianças, estava uma fila, e de repente chegou 2 pequenininhos assim, já entraram na minha frente, assim, cortaram a fila. Aí o pai já chamou os 2 e falou assim, não, vem aqui para trás. Aí eu olhei para o pai e falei assim, não, tudo bem, deixa eles aí. Ele falou, não deixo não. Não deixo não, porque começa furando fila, lá na frente vai virar o quê? Pô, eu fiquei desse tamanho assim, né? Falei pro cara, tá certo, cara, você precisa pregar na minha igreja. Meu. Você precisa ir lá na Bethesda domingo pregar. E aquilo foi muito simbólico para mim aquele dia. Porque aquele homem estava ensinando aqueles meninos a correr com os cavalos. Sim. Pô, mas só porque eles estavam furando a fila? Sim, não é furar fila, é um respeito, é uma postura. Porque hoje eles estão furando a fila. E com 15 anos eles estão fazendo o quê? Pondo fogo em mendigo na rua? Então é hoje que a gente começa a mostrar o que é uma vida com valor. E essa possibilidade está nas nossas mãos, porque o convite que Deus fez para Jeremias, Ele continua fazendo para nós. Porque nós acreditamos em Deus. E é bom a gente viver sabendo que Deus acredita em nós. E Ele está convidando a gente a correr com os cavalos, a colocar a nossa vida em outro nível, para que o nosso viver, os nossos passos, façam toda a diferença.